Som na caixa, olho na tela, que hoje é dia de Vinicast. E o nosso convidado é um convidado de peso. Ele é um peso pesado do mercado, não pela sua estrutura física, mas pela sua estrutura intelectual. Um ícone do mercado farma, que é a mente à frente das farmácias brasileiras. Com grande prazer eu recebo aqui Edson Tamassi. Tudo bom, Edson? Tudo, maravilha. Como vai? Obrigado, Vini. Um prazer muito grande. Eu tô chegando no caminho também. Nada, tá bem, tá bonito. Legal. Edson, um prazer receber você aqui, irmão. É uma honra, né? Um ícone do mercado, querido por todos. E a gente gostaria aí agora de começar sabendo um pouco mais do Edson. Nós temos um quadro que é o seguinte: por trás de todo CNPJ tem um CPF. E eu queria saber um pouco de você, da sua família. Legal, obrigado, Vini. Bom, aliás, se tiver uma coisa que dentro da minha relação de vida tem uma importância absurda, é a família. Meus irmãos também têm farmácia. Nós viemos, quando jovem, no mundo da farmácia, meus irmãos têm farmácia. A minha irmã trabalha comigo nas nossas lojas, então, de alguma forma, nós somos todos ligados a isso. Eu sou oriundo, eu nasci em 1961, eu tenho 63 anos e eu tenho 50 anos de mercado farmacêutico. Vou fazer 51 ainda esse ano. Caramba, bicho. Que jornada, hein? 50. Eu nunca saí do mercado farmacêutico praticamente, minha jornada toda sempre foi trabalhando em alguma coisa ligada ao mercado farmacêutico. Eu já trabalhei como funcionário, balconista, comprador, depois gerente de loja. E teve um tempo também que eu fui da distribuição. Trabalhei também na distribuição como vendedor para farmácia. Mas já tenho farmácia há alguns anos já. Eu, juntamente com meu irmão, nós compramos a primeira farmácia em 1991. Minha jornada toda no mercado farmacêutico, mas eu sou oriundo da zona rural. Na época que eu nasci, nos anos 60, a maioria das pessoas nasciam na zona rural, né? Você tem hoje, acho que talvez, eu não sei a proporcionalidade, provavelmente uns 70% das pessoas nascem na zona urbana, 30% na zona rural. Naquela época era exatamente o inverso. Então, quase todo mundo, então é muito comum a gente pegar pessoas que têm a mesma idade e que têm uma história parecida. Mas aquela história também dos anos 60, você começava a trabalhar muito cedo. Eu, com 8 anos de idade, a gente ia para a roça ajudar meu pai. Então você teve sua passagem pela roça ali? Tive. Assim, óbvio que não tinha essa responsabilidade, assim, mas a gente ia trabalhar. Já ajudava? Ajudava todos os dias na roça. Ia lá, tinha uma tarefinha. Quando nós saímos da roça ali, continuamos quase que na roça, porque nós somos uma cidade muito pequena, que é Paranapuã. E aí, com 13 anos, era normal também, 12, 13 anos, era normal trabalhar. E aí nós somos, meu pai ali, no relacionamento que ele tinha, distribuiu os filhos cada um para um lugar, porque tinha uma farmácia, tinha uma oficina mecânica, então eu fui trabalhar na farmácia, meu irmão foi trabalhar na oficina mecânica. Mas Dividiu. Não foi poderia ter sido o contrário, né? Porque foi só o acaso que me colocou no negócio. Entendi, legal. E a sua origem do interior, o que ela influenciou na sua visão de negócio dentro do setor farmacêutico, Edson? Não sei se a minha origem no interior, acho que o que define o que nós somos é um conjunto de fatores, familiar, de formação, enfim, são várias coisas e talvez algumas, eu imagino que algumas características que são inatas, né, que a gente nasce, ou que Deus nos dá e que a gente talvez tenha perfis e forma diferente de fazer as coisas e a gente nem sabe exatamente por quê. A origem, obviamente, nos traz, e eu procuro a minha vida toda ter a humildade e o reconhecimento de todo mundo que, de alguma forma, me contribuiu para que eu estivesse até aqui. Há cerca de um mês atrás, eu recebi aqui no escritório a minha primeira patroa, que é lá de Paranapuã, que mora lá até hoje. Que é uma cidade bem pequena, né? 4.000 habitantes. 4.095, eu pesquisei isso mesmo. 4.095. Ela está lá até hoje, mora lá. A farmácia não existe mais, porque o marido faleceu, então ela desistiu e só cuida lá
na terra que ela tem, mas mora lá e estava fazendo 80 anos de idade, estava aqui em São Paulo, ela veio aqui almoçar comigo. Então essa relação de reconhecimento por todos os caminhos que a gente passou, eu acho que é muito importante. Mas eu tenho uma passagem que deu origem a um pouco do que eu tenho aqui também, que eu não sei quanto que a gente tem que atribuir as coisas ao acaso, à sorte ou à oportunidade, mas eu com 18 anos de idade, eu já estava em São José do Rio Preto, porque eu saí de Paranapuã, vim trabalhar em São José do Rio Preto. Então, eu comecei com 13 anos ali na farmácia, com 15, 16 provavelmente, mudei para São José do Rio Preto, que aí meu pai resolveu vir para a cidade maior. E eu continuei trabalhando na farmácia. Eu trabalhei numa farmácia que deu origem à Multidrogas, que é o primeiro associativismo do Brasil. E depois eu fui trabalhando na Drogazil. E na época da Drogazil, não é a Drogazil que existe hoje, é uma empresa... Eu ia te perguntar, não era não é a mesma empresa, né? Mas já era, na época, a maior rede de farmácia da América Latina. Já era potência. Já era uma potência. Era outra direção, outra sociedade, não era a RD. A RD já aconteceu ali no início dos anos 2010, por aí, provavelmente. Mas era uma Drogazil, já era uma boa estrutura. Tinha, talvez, na época se dizia ser a maior rede de farmácia da América Latina, mas não tinha nem 100 lojas. Entendi. Tá? Não tinha nem 100 que lojas. estava expandindo ainda o mercado, né? Isso. E aí eu comecei a trabalhar lá junto com um movimento que aconteceu aqui na Matriz, em São Paulo. Que é um movimento... Existia nessa época, o que a gente chama de atacarejo hoje. A Drogazil era lá nos anos 70, no final dos anos 70, que é um modelo de farmácia e venda para farmácia. Distribuição, né? Distribuição. Cliente, consumidor final e distribuição. Separava num balcão separado e tinha essa separação, mas era um atacarejo. E com preços diferentes, formatos diferentes. Mas e na época tinha muito posto de saúde, né? O pessoal comprava, né? Tinha. Em cidades pequenas, né? Em cidades pequenas, não é posto de saúde, é posto de medicamentos. Posto de medicamento, perdão, verdade. E aí, na época da Drogazil, existia esse formato, e eu comecei a trabalhar lá, e um diretor aqui de São Paulo, que estava trazendo um processo de tecnologia, aliás, é o seu Luiz Carlos Ossa, meu grande amigo até hoje, ele tinha chegado também na Drogazil, o presidente da Drogazil na época, ele tinha chegado, que ele veio da IBM para instalar, acho que o primeiro CPD, Centro de Processamento de Dados, aqui na Drogazil da Corifeu de Azevedo Marcos. Me lembro que era um negócio enorme, grande, aquele computador que fazia aquelas notas e tal. E aí ele, talvez desse primeiro processo, ele virou presidente da companhia e resolveu também mudar um pouco a estrutura da empresa. Separar o atacado do varejo. O varejo ficou sozinho como varejo e o atacado foi para um outro espaço. E ele fez uma transformação também na direção de loja. Tinha muitos gerentes antigos, pessoal que já estava há muito tempo e que talvez estava um pouco envelhecido. Ele entendeu que precisava trazer uma galera mais jovem. E dentro dessas experiências que ele resolveu fazer, eu talvez tenha sido um dos primeiros. Eu, com 19 anos, eu já estava na gerência da Drogazil, já tinha saído de São José do Rio Preto, transferido, morar sozinho numa outra cidade. Eu vim inicialmente para São Carlos. Então isso foi me dando uma vivência, foi me dando uma possibilidade de conhecer um mundo e um jeito de fazer as coisas bastante diferente daquilo que é convencional. Com certeza, 19 anos já gerenciando. Nos anos 70, né? Nos anos 70, exatamente, que era uma época que você tinha que ter uma maturidade, né, entre aspas, para assumir qualquer cargo assim, né? Exatamente. Então isso me ajudou muito. Foi um marco. Foi. E me diga uma coisa, o que levou você a acreditar que o associativismo como uma solução para o mercado farmacêutico? Foi essa a sua experiência? Que momento que você viu isso? Aí tem uma jornada um pouco mais longa, porque em algum momento ali no final dos anos, no meio dos anos 90, eu resolvo sair da Drogazil. Eu fui trabalhar numa outra rede de farmácia também grande, que é a Drogal, que está aqui no interior do estado de São Paulo. E de lá eu fui trabalhar no setor de vendas e eu comprei a primeira farmácia, nós compramos, na verdade, meu irmão tinha uma farmácia.
Meu irmão também trabalha no mercado farmacêutico, ele tinha vindo, ele era gerente de um centro de distribuição, de uma distribuidora que não existe hoje, mas que é da rede Drogal aqui do interior do estado de São Paulo, que é uma rede bastante estruturada até hoje. Meu irmão trabalhava lá e ele, de sócio com um amigo que trabalhava com ele, eles resolveram comprar uma farmácia. Ele continuou trabalhando lá no centro de distribuição e o amigo tocava a farmácia. E aí chegou em algum momento ali no meio da sociedade que eles resolveram mudar. O rapaz queria sair de Piracicaba. Meu irmão me chamou, eu virei sócio dele, eu comprei a parte do sócio dele e comecei a tocar a farmácia. Isso em 1991. Foi quando eu entrei como empresário no segmento. Trabalhava ali, mas nem imaginava esse movimento associativista. E aí, entre 91 e 94, a gente teve um período de muita inflação. Tá? Foi a época do governo Collor, a época que teve aquele confisco de dinheiro, de poupança, depois a inflação. E a gente vivia um processo inflacionário muito grande. Teve lá o impeachment do Collor, Itamar assumiu e o governo Fernando Henrique, na época o ministro Fernando Henrique, juntamente com a galera da economia, fez o Plano Real. O Plano Real transforma a economia brasileira, de um modo geral. Então você imagina, você é gestor de um negócio e que você está acostumado a administrar com a inflação altíssima, do dia para a noite você tem que mudar o processo administrativo. Via de regra, o varejo independente, ninguém tinha esse modelo, ninguém conhecia, ninguém sabia como fazer. E o Sebrae, juntamente com, na época, um consultor do Sebrae, depois que virou um consultor independente, trouxe o que a gente chama de associativismo no conceito para o Brasil e, obviamente, para todos os segmentos, mas em farmácia a coisa aconteceu muito. Começou com a rede multidrogas lá em São José do Rio Preto, que eu tenho notícia, é uma das primeiras redes. Droga Mais do Paraná também é muito da mesma época. A gente tem redes anteriores, mas eram um grupo de compras. Esse modelo de você fazer o processo inteiro de gestão da loja, desde layoutização, hoje ajudando no mix, ajudando na precificação, ajudando no processo administrativo, era um conceito totalmente novo, né? Porque é um conceito que você tem no cooperativismo, mas em empresas que são feitas de pessoas físicas, mas em empresas isso era muito incomum. Você imagina, do dia para a noite, você deixar de olhar alguém como concorrente e olhar como parceiro. Como parceiro, tem que... E esse movimento, eu já tinha farmácia em Piracicaba, mas eu não estava no associativismo. Estava acontecendo em São José do Rio Preto, lá em Londrina, e aí vários outros lugares ao mesmo tempo. A H-Pharma no Rio Grande do Sul, Pharma e Companhia aqui em São Paulo. Então começou um movimento muito grande de vários grupos, tudo capitaneado por este senhor, o José Damasceno, que montou depois uma consultoria independente, que foi quem deu origem à maioria dos associativismos. Eu, com o meu irmão, e já tinha um outro irmão também que tinha ido para lá em Piracicaba, nós tínhamos as 3 farmácias na época, a gente começou a ver esse movimento e fomos entender. Isso é o ano de 96. Perfeito. Tá? É o ano de 96. Fomos entender, fomos lá conhecer a Multidroga mais profundamente, conversamos com outras redes que já existiam e tal. Aí nós, juntamente com um grupo de empresários da região, em 1996, demos início à Pharma VIP. Pharma VIP. E aí que o associativismo entra na minha vida, em 1996. Olha, cara. Então já tinha uma jornada longa de trabalho, mas ele entrou de uma forma diferente, ele entrou de um jeito, uma paixão avassaladora de um jeito que eu não sei te explicar. Tá? Eu não consigo te explicar o que aconteceu comigo, porque parece que é um desígnio que eu tenho que fazer isso. Não é pelo dinheiro, não propósito. É por um propósito, mas que eu não sabia que eu tinha. Talvez que se eu pegar e voltar no passado lá e pensar que com 18, 19 anos eu era gerente da Drogasil, eu entro no associativismo e muito rapidamente eu viro uma liderança do associativismo, talvez tenha
nisso tudo uma característica inata daquilo que eu imagino que eu tenha como característica, mas só, obviamente, imaginação, eu não posso afirmar que é isso. Mas o associativismo entrou, de fato, na minha vida de um jeito assim que mudou o meu jeito de ver a vida em relação a tudo. Entendendo que este modelo pode ser aplicado em tudo e para todas as coisas, inclusive na sua vida pessoal, da gente tentar sempre pensar num modelo de prosperidade coletiva e não numa prosperidade individual. Perfeito. Aí essa jornada, ela tem a seguinte característica. A gente começa inicialmente lá na PharmaVip, um grupo de 40 empresários ali da região, Piracicaba, Limeira, São Pedro, toda aquela região. Formamos uma rede, a rede PharmaVip, e em 97, 98, eu viro presidente da rede PharmaVip. E nós tínhamos, olha só como é que era o associativismo, né? O associativismo, o Damasceno, ele vendia muita ideia, e fazia todo sentido na época, que o nosso grande êxito seria quando nós conseguíssemos estar na Globo fazendo propaganda. Nós tínhamos que ser grande o suficiente para estar na Globo fazendo propaganda. Então, as associações eram divididas pelo sinal da televisão local. Tá? Então, no caso do estado, por exemplo, do Rio Grande do Sul, a gente tinha uma retransmissora da Globo e a rede estava no estado inteiro. Aqui no estado de São Paulo, nós tínhamos várias retransmissoras. A Rede Tem, lá de São José do Rio Preto, a EPTV de Campinas, aqui tinha da Rede Vale, aqui do Vale aqui no Vale enfim, aqui em São José dos Campos. Então, eram várias retransmissoras. E nós dividimos as nossas regiões de atuação dentro do sinal da televisão. Tá? Como era importante a mídia. Né? Como que era importante. Então, eu ia, por exemplo, eu estava em Piracicaba, e eu ia a Limeira, que está a 30 quilômetros, porque tinha a retransmissora do mesmo local, que é a IPTV. Mas eu não ia em Rio Claro, porque a retransmissora era de Ribeirão Preto. Então, nós dividimos assim, e aí nós tínhamos 10 associações no estado de São Paulo. Temos até hoje praticamente as 10 associações no estado de São Paulo. E como todo mundo ali estava aprendendo, nós começamos a fazer reuniões informais dessas 10 associações. A gente se reunia geralmente na sede de alguém, para falar um pouco sobre o que nós estávamos fazendo, como é que a gente tinha evoluído, enfim. Era uma reunião, falava muito de negócio, mas era totalmente informal. Até que em 98, o grupo resolve se formalizar e criou uma federação chamada FAESP. Federação das Associações do Estado de São Paulo. Essa federação ficou com sede em Campinas e eu era um dos associados. O cara que virou presidente, que era também da rede Multidrogas, que era o líder natural nosso, no meio do caminho ele resolveu ir trilhar um outro negócio. Ele continuou tendo farmácia, mas ele resolveu ir para o negócio de trade e tal, e deixou a presidência. Eu assumi a FAESP. Então eu era presidente da PharmaVip e virei presidente da FAESP. A condição de eu levar para presidente da FAESP era trazer para Piracicaba. Uhum. E aí eu trouxe a sede para Piracicaba, trabalhamos juntos, tinha um diretor, um gerente para cada uma das áreas. E aí, na farmácia, assim, eu só ia à noite. Eu passava o dia inteiro lá trabalhando, à noite eu ia para a farmácia ficar lá trabalhando. Meu irmão ficava de dia, eu ficava à noite. Até meia-noite, 11 horas, trabalhava à noite. E comecei cada vez mais e menos para a farmácia e mais para a associação. Mas assim, zero de remuneração, zero de interesse de ganhar dinheiro. Eu continuava vivendo pela causa mesmo. Pela causa. Só uma coisa, nesse momento já tinha uma pressão das grandes redes para a farmácia individual? Ainda da forma como é hoje, não. Tá? Da forma que é hoje, não. Mas eu quero te falar um pouco sobre isso, sobre o mercado. Aqui não tem tanta pressão como a gente acha que tem, não, tá? Quando a gente olha outros mercados. Tá? Aqui a gente tem ainda um caminho absurdamente grande para o independente, que talvez só precisa procurar o lugar e como fazer.
mas a gente fala sobre números daqui a pouco. Beleza. Aí, então, em 98 eu viro o presidente das duas companhias e as coisas sempre do acaso, aconteceu um fato muito importante aí entre 98 e 99. Se a gente lembrar nessa época, você talvez muito jovem não se lembra tanto, eu tenho 63 anos, já estava já pensando que eu ia poder aposentar rapidamente. Assim como a gente tem hoje essa explosão, passou um pouco até da moda das startups, mas a gente tem essa explosão. Na época, a gente teve uma explosão muito grande de sites. Então, não tinha, até a internet começou a existir como negócio, né? Então, começou uma explosão absurda. Todo mundo criando site, IG, Ball, Wall, Terra. Eu estou falando daqueles que a gente está lembrando, né? Mas se você pegar, todo mundo... Esses eram os maiores, né? Todo mundo tinha um projeto para sair. Tem acho que um livro chamado 01, que fala um pouco sobre isso, porque na mesma proporção, né? Houve um investimento muito grande de empresas criando portais, achando que isso ia resolver o problema, ou que ia ser um grande negócio. Assim como foram para alguns, como o UOL está aí até hoje, né? Na época tinha Buscapé, tinha vários verdade, que depois se transformou, tinha para você fazer consulta, que a gente usa o Google, agora o ChatGPT era o KD. São coisas que na época estava... Vai se transformando. Né? E aí eu tinha uma empresa aqui em São Paulo, na verdade uma hold, que tem vários negócios, e aí eles resolveram que eles iam ter um braço de investimento em tecnologia. Né? E eles criaram um site que, inicialmente, o objetivo era falar com o médico. A empresa é do grupo Brasfanto, uma empresa grande, existe até hoje, eles têm várias empresas, eles têm colégio, eles têm, não sei hoje quais são os negócios que eles estão, eles tinham um negócio de suco, UOL, que é Sunflash, eles eram grande acionista eles eram dono da marca. No Brasil, eles chegaram como Fralda Mônica, que depois foi vendida, e eles eram acionista da Kimberly, o maior acionista Brasil, Kimberly. Então, é uma empresa grande e que resolveu investir nesse negócio. E eles criaram um site, na época, um portal chamado Fonte Pharma. O Fonte Pharma era inicialmente com esse interesse de falar com o médico, mas eu não sei exatamente como é que era o produto. A única coisa que eu sei é que não deu muito certo, aí eles viraram canhão para o nosso negócio e me achou em Piracicaba. Me achou lá em Piracicaba, eu tocando a rede, eu fazendo... Do nada aparece lá uma moça, falou, nós somos a Fonte Pharma, né? Nós temos esse produto e tal. E eu olhei tudo aquilo, cara, e falei assim, isso não vai funcionar. Do jeito que está desenhado, não vai funcionar. Falei, mas deixa eu fazer um projeto para você, aí a gente conversa. E eu escrevi um projeto, mas muito rapidamente, muito assim, mal feito, só a ideia, não é nenhum projeto, só a ideia de um produto chamado Fonte Saúde, que é, na verdade, um programa de fidelidade que a gente tem hoje aqui na Febrafar, que é o PEC. Era basicamente isso. Qual que era a ideia? Porque na época, em 99, basicamente nenhuma farmácia tinha computador. Não tinha conexão da internet, todo mundo era totalmente manual as coisas. Analógico. Analógico, total. Total. E aí a ideia era que a gente pudesse ter um computador na farmácia, a farmácia iria começar a passar os dados de venda dela para gerar um CRM. É basicamente tudo que a gente tem hoje, mas você está falando de 99. E aí a gente passaria essas informações para a indústria pagaria por isso e daria um desconto adicional para as nossas farmácias venderem. Como você já estava com a mente adiantada, hein, antes? Tipo, já tinha ideia do que funciona hoje. Isso. Mas até aí a ideia era legal, o pessoal adorou aqui, mas e aí? Como operacionalizar? Não tem computador. E aí eu fiz um acordo com a Fonte Pharma, eles mandaram um computador para cada farmácia nossa da FAESP.
Na época, um computador custava aí 10, 12 mil reais. Nós distribuímos num único mês 700 computadores. Olha, então foi uma grana absurda e uma revolução, porque a gente dava o computador, dava um móvel para colocar o computador com a logo do Fonte Pharma. Até hoje tem um monte de gente que tem. Que aí o projeto passou, esse projeto chamava Fonte Saúde. E a gente dava a conexão de internet de escada. Olha que sacada, bicho. A conexão de internet de escada. sacada. Mas isso é final de 99. Isso deu um barulho absurdo no mercado, aí instalando esses computadores, a galera começou a passar informação, e, enfim, um negócio que ficou grande, ficou muito grande, assim, naquele momento. E aí deu uma visibilidade muito grande para o Brasil todo, daquilo que nós estávamos fazendo no estado de São Paulo, para o Brasil, para que a gente pudesse fazer esse movimento no Brasil. E aí, na época, o Neto, que trabalha aqui comigo até hoje, era gestor de uma das redes, que hoje que fazia parte da Febrapar na fundação, hoje não existe mais a rede, mas lá no Cuiabá. E o Neto me descobriu, e aí não parou de perturbar minha cabeça, que ele tinha que participar daquilo, ele tinha que participar, que a rede dele precisava entrar, mas isso não era possível, porque a nossa federação só contemplava o estado de São Paulo, estatutariamente só ficava no estado de São Paulo. Daí que nasce a Febrapar, de uma insistência do Neto. Eu não queria inicialmente, daí nasce a Febrapar. Era o que eu ia te perguntar. A Febrapar nasce em para poder expandir Brasil. 2 de fevereiro dia 7 de fevereiro, vai fazer aniversário rapidinho agora, do ano 2000. Todo num trabalho assim do Neto, tá procurando, querendo que eu fizesse. Tal. E aí foi a gente até que eu topei o desafio. A Fonte Pharma apoiou, o grupo Brasfanta apoiou o projeto. A primeira reunião foi conduzida aqui num hotel que tem aqui no Jardim, chamado Ninety. É um hotel pequeno, na verdade é um flat hoje. A gente fez a primeira reunião ali, depois a gente usou a primeira reunião formal mesmo, foi dentro do escritório da Eurofarma, porque eles emprestaram o auditório para a gente, e aí nasce a Febrapar. Quando nasceu a Febrapar, eu nunca até então tinha ganhado um centavo com associativismo. Mas para tocar esse projeto, para que ele fosse, eu não tinha mais como ficar em Piracicaba. Aí o grupo Brasfanta me contratou como consultor para que eu pudesse ajudar o projeto aqui. Eu ficava aqui durante a semana, ficava num flat aí que era do próprio grupo, e final de semana eu voltava para Piracicaba. Então eu passei ali a partir de 2001 por aí para frente, até 2004, que foi quando eles saíram do projeto, eu te explico. Até 2004 eu tinha uma remuneração, na verdade uma ajuda de custo, uma remuneração, como consultor do Grupo Brasfanta, para montar o projeto Fonte Pharma. Uhum. E o projeto começou a caminhar, a gente emitiu relatórios, a gente fez parceria com a indústria. O problema disso tudo é que o Grupo Brasfanta tinha investido em várias frentes desse negócio de portais. Não só o Fonte Pharma, eles tinham investido em vários diferentes. Em algum momento, a direção falou, olha, a gente quer sair do negócio que não faz sentido mais para a gente, não está caminhando. O Fonte Pharma até que estava, mas não estava caminhando o restante dos projetos. Eles saíram e o projeto ficou, os computadores, tudo ficou com a gente. Só que aí tinha um desafio, eu estava quase praticamente sozinho à frente da Febrapar. Não tinha uma estrutura, porque era eu como consultor, mas não tinha renda, não tinha nada. Uhum. E a gente ficou meio que a pé. E agora? Eu não tenho mais estrutura nenhuma para trabalhar. Eu ainda fiquei trabalhando por um período na sede do Grupo Brasfanta, numa salinha lá que eles me deixaram e tal, mas eu sabia que eu tinha que... E a FAESP não tinha acabado ainda. Então, naquele momento, eu era presidente da PharmaVip, presidente da FAESP e presidente da Febrapar. Só que a Febrapar
sem estrutura nenhuma. Era eu e a minha atual esposa, que era a secretária, que cuidava da minha agenda, tá? Que cuida até hoje da minha vida, em todos os sentidos. Mas ela, na época, ela trabalhava comigo. Era só nós dois. Foi aí que o Neto veio, eu chamei o Neto, lembro até hoje. Quando o Neto chegou, ele tá na Febrafar desde o início, porque ele é fundador, como associado, tudo. Quando ele chegou, a gente começou a discutir, foi o salário. Falei, então, né? Esse é o desafio. Esse é o desafio. Por enquanto não tem. Você que tem que fazer seu salário. Né? Por enquanto não tem. Você que tem que fazer. A gente não tem renda para salário. Obviamente tinha ali um... Ainda é um sonho. É um sonho, mas nós vamos construir juntos. E aí, vamos construir juntos. Então, aí você imagina, eu fico sem remuneração do Grupo Brasfanta, a Febrafar não tem estrutura ainda absolutamente nenhuma, a FAESP funcionando, mas não tinha renda da FAESP. E agora, o que eu faço? Como é que eu vou viver? Eu vou voltar lá para a farmácia, eu vou voltar para Piracicaba. E aí, nesse momento, aí 2002, 2003, o genérico estava começando a tracionar. Perfeito. Estava começando a tracionar. E o mercado tinha espaço para que alguém pudesse falar sobre, defender o genérico, falar do genérico. E eu estava, eu tinha uma dificuldade assim, extremamente grande para falar em público quando eu comecei. Eu tinha feito um curso e dominando os assuntos do associativismo ali, eu já tinha um pouco de facilidade de falar em público. Aí eu fui contratado por duas indústrias farmacêuticas, a Eurofarm e a Biosintética na época, para virar speaker deles para falar sobre o mercado de genérico no Brasil todo. E aí essa minha remuneração ajudava na remuneração do Neto, uma parte vinha para o Neto, porque era o Neto que fazia ali o controle, as negociações, e uma parte ia para o Paulo Heitor, que é um amigo meu que, inclusive, infelizmente já faleceu, que a gente começou a fazer a Econofarma junto, que era uma feira de farmácia que foi muito grande, que a gente fez durante 10 anos em São Paulo, eu e ele de parceria. Mas eu não vivia do associativismo ainda, então... esse dinheiro entrava para ajudar a custear a tua equipe. Isso, exatamente. Caramba, então, o que eu ganhava, eu dividia ali para poder fazer as coisas acontecerem. Associativismo puro. Total. Na veia. Na vivência, né? E mais do que isso, uma crença, né? Porque, então, veja só, eu comecei em 96. 2004, eu nunca tive um centavo de remuneração, trabalhando pela causa. Cara, por isso que eu falo, é um propósito. Uma lição de vida para a gente. Um propósito, realmente uma vontade muito grande de querer. Às vezes até o meu irmão me cobrava um pouco, falava, pô, você está trabalhando de graça, mas era um propósito, era uma coisa maior do que isso. Eu sei o que você está falando. E aí, ainda na cronologia do tempo, 2004, a gente começa um processo, tem um momento importante que a gente começa a fazer parceria com o que é hoje o Instituto do IFEPEC, que é o instituto nosso, que a gente começou a ter parceria com, que é o nosso instituto, o IFEPEC é o Instituto Febrafar de Pesquisa e Educação Corporativa. Na época, o Rodney, que trabalha aqui conosco até hoje como consultor, é um professor da Unicamp. A gente tinha um contato direto com a Unicamp e começamos nesse modelo de pesquisa, dar visibilidade para o associativismo, mas ainda sem muita tecnologia, sem muita coisa, mas o associativismo começa a ganhar. O Neto trouxe uma dinâmica diferente para a Febrafar, ele tinha mais tempo de se dedicar ao negócio, as feiras que nós estávamos fazendo da Econofarma começou a ganhar peso, então o associativismo ficou um pouco mais conhecido e eu continuei como palestrante. Fiz até um período aí de 2006, comecinho de 2007, para essas duas companhias, eles me contratavam, eu tinha um valor, uma quantidade de palestras, fazia pelo Brasil inteiro, então isso também me deu muita visibilidade, fez que eu ficasse bastante conhecido. Tá? E aí, início de 2007, tem outra virada nessa jornada, que é um movimento da indústria de prescrição, a indústria de marca, querer se aproximar do varejo, que até então
você tinha essa divisão. A indústria de prescrição, a indústria de marca ia no médico e na distribuidora e não ia no varejo. Perfeito. Tá? E a indústria nacional é quem ia mais diretamente para o varejo. E a Sanofi, na época, que na época não, a Sanofi até hoje tem algumas divisões, mas a Sanofi até hoje, começou um movimento de aproximação e criou um programa de relacionamento com as farmácias. Eu era amigo, e sou até hoje, até porque hoje trabalha comigo também o Valdomiro, que era o diretor comercial de lá, e nós tínhamos uma amizade, final de semana a gente se encontrava muito, às vezes no churrasco, era eu, ele, o Arnaldo da Pharmalink e um diretor da Pfizer, que o Sérgio, mas ele não está mais no mercado farmacêutico, mas até hoje está por aí, um diretor da AstraZeneca. Nós éramos amigos familiares, a gente se encontrava no final de semana e todos eles você pega Pfizer, AstraZeneca e Sanofi, todos eles da prescrição, buscando meios de criar um projeto que pudesse se aproximar da farmácia. E aí eu ajudei na construção desse projeto, a Sanofi foi pioneira, chamado Conexão. Conexão era um modelo de conectividade, eu me lembro até hoje do formato das apresentações, de conectividade da indústria de marca com o varejo. Com o varejo. Tá. Então eu participei da construção dessa transformação e aí a Sanofi me contratou como speaker para falar de gestão de farmácia dentro do projeto. Então normalmente tinha uma reunião, eles juntavam lá um grupo de farmácia, só que aí o padrão já era outro. Eu deixei de falar para o associativismo ou para um grupo de farmácias menores, que estava mais ligado ao genérico, para falar para o mercado inteiro. Tá? Então, outro grande salto. Isso. Aí eu comecei a falar para o mercado inteiro. Visibilidade. Que aí eu ia falar sobre desafios da farmácia. Se a gente pegar as apresentações que eu fazia lá, ela é muito semelhante ao que eu faço hoje, só a evolução dos desafios ou a exponencialidade, que é outra, mas não muda muito, tá? Os desafios sempre existiram de forma diferente. Eu falo que o desafio muda de nome, mas eles continuam existindo. Eles sempre estão aí. Então, eu comecei nessa jornada de falar para o mercado, agora para uma indústria de prescrição. Então, fiz a jornada do genérico e depois da prescrição, sem deixar de desmerecer um ou outro, foi só uma transformação de público. Tá? Isso me deu muita visibilidade, eu comecei a ficar bastante conhecido no mercado, cheguei a montar inclusive uma empresa de treinamento junto com um amigo que saiu do grupo Brasfanta lá para a gente fazer uma jornada que também me possibilitou fazer muitos treinamentos por aí. Isso vem até 2008. Perfeito. 2008, a gente começa uma transformação de fato de digitalização dentro da Febrafar. E aí é onde eu começo a não ter mais necessidade de nenhum trabalho externo para poder fazer aquilo que era meu sonho, que é viver e fazer o associativismo prosperar. Então, eu trabalhei como voluntário no associativismo de 96 até 2008. 12 anos. 12 anos. Nesses 12 anos eu não tinha um centavo de remuneração. A partir de 2008, pela estrutura que nós estávamos montando, a estrutura que Jaco Neto tinha trazido, já tinha como criar um modelo de ajuda de custo para mim, e aí eu passei a me dedicar 100% ao associativismo. E de lá para cá eu nunca mais fiz outra coisa que não seja isso. Tá? E aí evoluí a federação, aí depois a gente montou a Farmarcas, evoluí a federação, fazer com que nós tivéssemos um sucesso através da digitalização, através de fazer aquilo e sem olhar, assim, não que eu tenho total respeito por quem faz isso, mas sem olhar, nós não somos uma entidade política, nós somos uma entidade de fomento de negócio e a nossa função é essa, ajudar a farmácia independente que está dentro do associativismo a prosperar.
E qual foi o primeiro processo de digitalização que você lembra quando entrou? O primeiro lá você já falou, né? Que foi o envio dos computadores. Exatamente. E qual foi o segundo grande marco que tu vê dentro dessa digitalização nas lojas do associativismo? A primeira, o primeiro produto que surgiu disso, surgiu inclusive de uma reunião que nós fizemos na associação e um grupo de trabalho que eu criei para isso. Porque sempre existiu a ideia, e até hoje às vezes a gente ouve isso, de unificação do software para que a gente pudesse ter uma base de informação melhor. Precisa. Precisa. Mas quando você vai para a prática, às vezes você não tem ninguém tão preparado para ser um software único, você não tem gente disposta a mudar de software e tal, e surgiu um produto chamado ACOD, tá? Que ele evolui depois com a nota fiscal eletrônica, mas o ACOD era nada mais do que um BI, onde a gente integrava o distribuidor e a mesma base que ele passa para a IQVIA, para a Close-Up, ele mandava para a gente nas nossas lojas. E nós processávamos isso, processamos até hoje, porque ele existe até hoje, só o formato que é diferente. E a gente passou a ter informação de quem nós éramos, porque até então você tinha ideia, mas você não tinha informação. Óbvio que com modelo de integração de distribuidor, você tinha gente que integrava, tem gente que não integrava, e alguns que você nem sabia que era fornecedor. Então você tinha uma base de dados distorcida, mas pelo menos passou mas a ter... já tinha números reais de alguns dos exatamente. locais do Brasil. Isso já começou uma grande transformação para a gente. O ACOD muda a partir de 2015 e 2016, quando surge o certificado digital. Porque aí nós deixamos de ter necessidade de integrar com o distribuidor, integramos com a Secretaria de Fazenda. Então hoje o ACOD é 100% tudo. A gente captura 100% do que uma farmácia compra, mesmo que é produto para consumo, ou produto consumíveis interno, ou produto para uso lá, até aquilo que é para revenda. E vocês têm informação de todo o mercado ou só dos associativos? De dados assim profundos, só do associativismo. Aí, no caso da Febrafar, por uma questão de confidencialidade, a gente usa só a base macro e a rede usa a base micro, né? Olhando farmácia a farmácia. A gente não olha farmácia a farmácia. Perfeito. O que a gente olha, porque do ACOD, e no processo de digitalização, você tem derivações que aí vão evoluindo, que é natural, porque a partir daí nós viramos uma base de informação de informante para o IQVIA, para o Close-Up. Então, e a gente recebe a base deles, bruta, não individualizada. E cruza a informação. E aí a gente foi criando outros, eu não, né? A nossa galera que foi criando outros produtos. Então a gente tem o Bússola, que é um produto de gestão de portfólio, que eu consigo ver a demanda do produto regionalmente, e aí dá para o cara qual que é a posição dele. Então isso tudo está dentro da nossa base. Então ele é fruto ou derivação do primeiro produto que existe. Perfeito. Tá? E o segundo produto, que também revoluciona, é o nosso programa de estratégia competitiva, o que a gente pode chamar, que é o que eu montei lá em 2000, que é o Fonte Saúde, que é um programa de fidelidade. Tá? Que você comentou que fez um projeto rápido. Isso, foi uma mais noite. Preciso, né? Mais preciso. E o Fonte Saúde virou, nós chamamos de PEC internamente, cada rede, porque nós somos só um prestador de serviço para as redes, né? Uhum. Cada rede tem seu nome de programa de fidelidade individualizada, porque o programa é da rede, mas na base, hoje, macro, nós temos 55 milhões de consumidores. Então, é um número assim, extremamente grande. Nossa. A gente transaciona por trimestre mais de 10 milhões de CPF, dá aproximadamente 900 milhões de reais por mês de transação dentro do programa. Ele é muito, muito robusto e até hoje é um programa muito atualizado. E desse programa deriva vários outros, porque a partir disso a gente pode ter uma visibilidade melhor do CRM e da forma de consumo, da base de consumo. A gente não individualiza nada, até por uma questão de LGPD, mas nós temos uma base de informação capaz de nos permitir tomar boas decisões. Com certeza.
Tendo o número na mão, né, sabe para onde ir. E aí eu queria colocar um negócio para você, Pois não. você me perguntou ainda há pouco, que você falou assim, né? Na época não tinha pressão das redes, né? Mas Se tinha ou não, né? se tinha ou não. Mas na verdade a gente até acha que tem uma pressão das redes hoje. Mas eu queria fazer uma reflexão contigo sobre a estrutura do mercado farmacêutico brasileiro, da América, porque não dá muito para comparar com a Europa, porque a Europa tem um outro modelo, que é aquelas farmácias individualizadas, meio modelo cartorial, cada empresário, cada farmacêutico só pode ter uma farmácia, então é um modelo diferente. Mas na América Latina, na América do Norte também, a farmácia é um modelo mais comercial, um modelo diferente, né? E quando você pega dados, com exceção da Argentina, porque também tem uma individualização, não permite redes, com exceção da capital, Buenos Aires capital, o restante não tem redes, tem uma limitação de quantidade de lojas por empresário. Você pegar o resto da América Latina inteira, por exemplo, eu estive no México agora recentemente. 5 redes de farmácia lá, 5, tem 65% do mercado. Tá? 65%. Você vai para o Peru, 2 redes têm 65%. Se for para o Chile, 3 redes têm 88%. Se você for para o Equador, algo semelhante. Se você for para a Colômbia, algo semelhante. Nós temos um nível de concentração baixo. O Paraguai é mais ainda. Nós temos um nível de concentração baixo. Tá? Se você olhar, as redes elas têm uma estrutura competitiva importante, de crescimento, ninguém pode negar, mas aqui você tem as 25 maiores redes juntos, tem 47% do mercado. Aí você está falando de um país vizinho que tem um modelo de negócio muito parecido com o seu, que 5 redes têm 65%. 65, já é superior a isso. Muito. E aí são os motivos. Tá? Um dos grandes motivos que isso acontece, na minha opinião, eu inclusive esse ano, agora de 2025, a gente tem uma viagem técnica para o México para mostrar um pouco o mercado de lá e entender por que isso acontece, quais são os fatores que levaram a isso. E não é só um fator econômico, tem vários outros fatores, mas um dos grandes fatores, na minha opinião, é o modelo de distribuição do Brasil. Tá? O modelo de distribuição do Brasil, que tem essa característica de regionalidade, um grupo como o da Bradilam, muito forte, isso permite a competitividade desse empresário local. E o associativismo. Tá? E o associativismo. Porque, mesmo que não seja associativismo, 53% do mercado, somos nós, o independente, e a microrrede, aquele cara que tem 5, 10 lojas local, é mais de 50% do mercado brasileiro. Tá? Então, ainda aqui, a gente não tem uma concentração tão grande como a gente experimenta nos Não países. tem a pressão que acha que tem. Exatamente. Que vende-se, né? As redes estão dominando, Isso. mas na verdade não. Se você olhar em termos de crescimento, a rede vem ganhando share, mas nada que seja tão assustador assim. E número de loja também, né? Número de lojas também. Óbvio que ninguém pode menosprezar um trabalho que as grandes redes estão fazendo. Não. E é importante a gente olhar. E se você olhar essa transformação, ela passa necessariamente pela digitalização do PDV, que é também o nosso grande foco aqui. Perfeito, perfeito. Ô Edson, e o que você me diz? A farmácia ela veio sofrendo, né? E você fez uma linha de tempo muito bem contextualizada, por sinal, de todas as mudanças que ela foi acontecendo. E depois da pandemia veio uma nova oportunidade, né? Através dos nutracêuticos, produtos aí que ganharam bastante espaço na farmácia. Agora a gente já vê um pouquinho de pet nas lojas. Qual que é a sua visão aí? Qual que você acha que vai ser a próxima grande mudança? Não digo mudança, mas algo que possa incrementar e trazer, aumentar uma coisa assim que você vê, que você acredita que vai ver? Me fala um pouco do nutracêutico, do pet e depois o... Tá. Do nutracêutico eu posso até falar, porque eu tenho um certo domínio, eu domino o assunto e a gente, do dia a dia nosso... É uma realidade já, né? Mas, fora isso, o pet, assim como conveniência,
elas têm muita questão de regionalização, em alguns lugares mais, outros menos. Perfeito. E eu prefiro olhar a farmácia num outro formato, tá? Ainda que tenha oportunidade para você ser um ambiente maior, de mais conveniência. Nós temos muito espaço para o desenvolvimento de saúde e beleza. Tá? Saúde e beleza. Eu não consigo ver como uma estratégia tão vencedora, com exceção de regionalizações, que a gente sabe que vai muito bem, esse modelo de achar que a gente tem que vender de tudo. Sinceramente, eu não curto muito esse modelo. Eu acho que, assim, se você olhar, por exemplo, o dermocosmético, ele é uma categoria de produtos que cresceu muito nos 4, 5 anos, nos últimos 5 anos. E às vezes a gente está deixando escapar isso pelas mãos porque está indo para as lojas de beleza ou está indo para o digital, porque a gente talvez não está dando a atenção necessária e a gente está ocupando o espaço que seria de um dermo com um produto nada a ver na farmácia. Sinceramente, assim, e aí olhando para players, você tem estratégias diferentes. Eu vou citar aqui um concorrente, mas do qual eu sou muito admirador. Você não vai encontrar absolutamente nada na Drogasil que não esteja ligado à saúde e beleza. E é a maior rede de farmácia do Brasil. Que é os caras que ditam muita tendência, né? A segunda maior rede é a mesma coisa, a DPSP. Medicamento e produto para beleza. Então, às vezes a gente é muito impactado com coisinhas que a gente vê por aí. Isso aqui, assim como a gente às vezes é impactado com a filmagem de um supermercado vendendo suplemento. Mas não é essa a realidade. A realidade é que suplemento sempre foi um lugar da farmácia, suplemento sempre foi um lugar de estratégico importante para o nosso PDV. Eu gosto muito de falar de suplemento porque parece ser algo novo, mas minha vida inteira que eu trabalhei em farmácia teve foco na venda de suplemento. A pandemia, ela potencializou e a tecnologia, a ciência, potencializou no sentido da quantidade de produtos que a gente tem disponível e para que a gente tem disponível, porque hoje a gente tem produtos para absolutamente tudo e muito pontual. Eu tomo para queda de cabelo, o outro toma para melhorar o sono, o outro toma para melhorar a serotonina, e cada um vai buscando o seu produto certo. No passado não era exatamente assim, mas a vida inteira nós vendemos suplemento na farmácia. O que eu tenho a falar de suplemento, e eu tenho defendido muito essa causa, é porque ele é um produto, é um lugar de fala da saúde, do farmacêutico, do nosso ambiente, que ele tem que ser tratado como tal, e não é um produto para você ter guerra de preço, como às vezes a gente tem assistido aí. Perfeito. Então, o que eu sempre recomendo para os meus associados aqui? 2 coisas. Primeiro, olha o fabricante, olha as dosagens, porque você tem uma responsabilidade sobre aquilo que você está dispensando. Perfeito. Qual é a qualidade do produto? Porque se a gente entra só numa guerra de preço, o mercado perde, o consumidor perde e nós corremos um risco de pegar uma categoria que é tão importante e destruí-la. Tá? Sobre o mundo de pet, como eu te disse, eu não tenho conhecimento. Eu tenho hoje, junto com um grupo de amigos que são investidores comigo, 36 farmácias. Eu não tenho nada de pet na farmácia, então não conheço. Não acho que isso tenha uma relevância tão grande para a gente. Talvez se eu olhar para isso e pensar em algo que seja diferente, o que a gente tem numa evolução aí, sobretudo dos checkouts, são guloseimas, tá? Que passou a ser vendido na farmácia. Chocolate, um chiclete, um Mentos e tudo, que está ali no... a compra espontânea, digamos assim, né? Exato. Quanto o cara espera na fila. Isso. Entendi, Edson. Então você acha que o PET não emplaca nas farmácias? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu não tenho experiência, não posso falar que emplaca ou não emplaca. Porque tem uma questão, inclusive, que eu falei para você, da distribuição.
A gente não tem uma distribuição organizada, por exemplo, do mundo pet na farmácia. Eu não sei quais os produtos, eu não sei o que vende, o que não vende, eu não tenho dados para poder emitir uma opinião. E como eu não trabalho com os produtos e não tenho dados, eu emitir uma opinião seria uma irresponsabilidade. Entendi. Sempre muito ponderado, grande Edson. Me diga uma coisa, falando sobre a digitalização do setor ainda. As farmácias vêm a cada mês, aí, a cada ano, aumentando suas vendas também, né? Por plataformas digitais e atendendo seus clientes. Como que você vê esse mercado? A gente sabe que a farmácia é um lugar onde geralmente a pessoa vem, tem uma opinião, né, um profissional, mas a gente percebe que o número vem se elevando, né? Chegando até a 12% em alguns casos de venda online. Como que você vê isso, Edson? Cara, isso é uma realidade sem volta. Sem volta. Sem volta. O problema da digitalização, e esse é o grande desafio desse nosso mercado independente, e esse é um dos motivos que pode haver concentração, é porque, via de regra, você tem a tecnologia hoje nos grandes grupos econômicos, porque eles têm capacidade de investimento e desenvolvimento de plataformas próprias, ou você vai ter aqui dentro da Febrafar, que nós construímos ao longo do tempo, que é uma faixa do independente, um grupo de 17 mil independentes. Quando você vai para o restante da cadeia, tem muito pouco acesso a essas tecnologias, né? Você não tem ferramentas tão disponíveis assim, e até mesmo o entendimento do que é digitalização, né? Porque não adianta nada eu ter um app de venda se eu não tenho toda a estrutura anterior de precificação, de estoque, de compras, alinhado com isso. Então, a gente aqui chama de digitalização 360, você começar com a estrutura de back-office, para que você possa fazer o restante, para que você possa digitalizar o consumidor, para que você possa ter um sistema de preço e estoque, para você poder ir para o digital. Primeiro pensar na gestão, para depois pensar na venda no digital. Porque senão você tem uma certa decepção. Eu vou colocar um app de venda, tá? Você vai lá e coloca. Mas é mais ou menos como se você tivesse uma farmácia no deserto. Quem está te vendo? Perfeito, perfeito. Muito exemplo perfeito, como ter uma farmácia no deserto. Quem está te vendo? Quem está te enxergando? Então aí o cara experimenta e fala, aqui na minha loja não funciona. Não é que não funciona. Primeiro, não pode você criar uma expectativa que você sai do zero, porque hoje o mercado é assim. Ele representa o digital hoje, até esses números é bem recente, eu vi essa semana, em torno de 8, 9%, o digital quando você pega o mercado total. No entanto, quando você isola só quem faz o digital, ele representa mais de 15% já. Tá? Porque você tem um grupo que não faz. Já tem gente navegando há algum tempo aí e outros que nem começaram. Então, qual que é o desafio? Se o mundo torna-se cada vez mais digital, e não é que o cliente da farmácia vai virar digital, é que o cliente da farmácia, assim como todos os outros, ele vai ter todas as opções. Tem um momento que ele vai querer ir na farmácia se consultar, perguntar do remédio, perguntar a forma de ação, ou até ali está com resfriado, está com alguma coisa que pode tomar um MIP e vai usar a orientação farmacêutica. Mas tem um outro momento que ele sabe exatamente o que ele quer e ele está na casa dele, assim como tem uma hora que você vai no restaurante, tem uma hora que você pede iFood. Perfeito. Então, assim como em outros canais, você vai ter aquele cara que é o que a gente ouve falar de 2019, 2020, que é o tal do online e offline, multicanalidade. Então, o cara vai estar de todas as formas. E ele vai ter, algum momento, se ele tem a oferta do digital, pode ser que em algum momento ele compre e represente um pedacinho do seu negócio. Mas é a construção de um pedacinho que você faz o todo, né? Perfeito. Não tem como estar fora. E aí é o desafio. Quem está fora, como é que entra? Mesmo a rede local, às vezes com 20, com 30, com 40 lojas, montar uma estrutura dessa sozinho é improvável, porque é caro. Então você tem que se abrigar em algum lugar que tenha. E essa é a principal função da Febrafar, ajudar essas farmácias a se digitalizarem para ter a mesma capacidade competitiva de qualquer outra farmácia. Perfeito. E analisando também que o público ele está em transformação, né? A gente vem das gerações, né? Isso. X, Z, Y e assim por diante. Agora entramos na Alfa. Agora, eu estava na NRF essa semana
eles já estão falando na tal de Delta. Beta, né? É beta. Beta. Então, eu acho que muda a geração, muda o consumo, né? Então, é igual você falou, tá preparado para absorver esse público que hoje tem 8, 9 anos e daqui a pouco vai ter 20 anos, 18 anos, para consumir isso, né? Mas mesmo assim... Porque eu acho que vai crescer muito nas próximas gerações. Nós pegarmos, mesmo nós, no caso nós, eu no caso, que sou baby boomers, que sou da primeira geração, das divisões geracionais, né? A gente tem sempre 5 divisões, então eu sou da geração baby boomers, que nasceu até 1965, mas se nós olharmos, todos nós somos muito mais digitalizados no CPF do que no CNPJ. Tá? Então a gente faz para a nossa vida pessoal uma forma de consumo, uma forma de comportamento que às vezes a gente não quer levar para o nosso negócio. Tá? Cara, matou a pau. Compra no Mercado Livre, compra no iFood e não quer digitalizar o negócio. Eu estava conversando com uma associada minha essa semana e ela comentou o seguinte, né? Quando ela vai falar, às vezes, da digitalização do nosso aplicativo para os funcionários, tem sempre aquela resistência, não funciona, isso e aquilo. E aí ela começou a gravar a quantidade de compras que chegava dos portais, Mercado Livre e tudo, lá na loja, que era encomenda dos funcionários, que compra e dá o endereço, né? Aí todo dia chega 5, 6 encomendas. E aí como é que você pode falar que não funciona para você como prestador de serviço, mas funciona para você como consumidor? Muito só bom. A gente prestar um pouco de atenção nisso. Muito bom. Claro que o movimento ele é lento, tá? E você vai encontrar eventualmente uma ou outra pessoa que nunca comprou nada no digital. Mas é uma ou outra pessoa. A massa já está comprando. A massa já está comprando. Mas remédio funciona diferente. Sim, funciona e por isso ainda a gente tem um presencial como o principal modelo. Mas cada vez mais isso pode se transformar e a gente tem que estar preparado para a transformação. Concordo, tem que estar preparado. E o que você me diz agora falando da distribuição? Eu vejo que ela está bem nesse momento de fusão, né? Inclusive nós estávamos conversando ali, eu tenho um movimento Ascensão Digital Empresarial que ajuda as distribuidoras a entrarem nesse mundo digital. E o que eu vejo que é parecido, que eu falo muito, que é basicamente o que você falou, mas em outras palavras, que às vezes o cara, mas eu tenho meu pedido eletrônico, eu tenho isso e não vende. Mas é necessário toda uma estrutura interna, né? Eu sempre falo que cultura é algo de dentro para fora, né? E não de fora para dentro. Como que você vê aí os distribuidores Abradlan? Eu acho que hoje eles já estão mais, digamos assim, familiarizados com essa ideia. Eu acho que eles veem a necessidade dele estar atendendo os clientes dele via pedido eletrônico, né? O que você me diz sobre isso? Eu diria para você que como sistema todo mundo tem hoje. Aí você vai ter o sucesso, assim como sistema, todas as minhas farmácias têm o PEC. Agora, quantas performa, quanto faz, quantos que realmente usa com sabedoria, aí é outra história, porque aí vai na estratégia do negócio. Né? E a gente, toda inovação tem um negócio chamado barreira cultural. Tá? Toda inovação tem uma barreira cultural, que é quando você consegue vencer essa barreira, você consegue aferir o resultado. Até que você não consegue romper essa barreira, você tem a resistência natural. Tá? Então, você tem um vendedor que já está... eu conheço meus clientes, eu já sei quem eu não preciso disso. Aí o cara quer o caderninho, quer o impresso e tal. Mas só para a gente ter uma ideia de como que ele acha que talvez ele conhece e não conhece, a gente tem hoje 90 mil farmácias no Brasil. 90 mil farmácias no Brasil. Das 90 mil existentes, 30 mil abriram suas portas nos últimos 5 anos. Na verdade, dos últimos 5 anos, abriram-se 30 mil farmácias e fecharam 17 mil, tem um saldo de 13. Mas 30 mil tem menos de 5 anos. Tá? Por mais que o cara seja conhecido, 1/3 dos clientes dele é novo. É novo. Baita análise, baita análise. Então, o que a gente precisa imaginar nesse processo de digitalização do consumidor, do distribuidor?
Primeiro que é exatamente essa diferenciação, porque não dá para um distribuidor querer concorrer com uma grande distribuidora nacional e ser generalista na mesma condição, que ele vai perder. O custo dele é outro, a forma de equipe é trabalho. outra. Então, cada vez que você tem um entendimento da transformação do representante num consultor que ajuda a farmácia, seja na orientação do mix, seja na venda de um suplemento, seja na parceria, na garantia, porque uma das coisas que eu mais tenho pregado no nosso negócio é que a gente precisa criar modelos de valorização da cadeia farmacêutica. Porque o modelo adotado, que é o modelo de preço a qualquer custo, de cotação para absolutamente tudo, ele se esgotou e ele claramente já não dá mais certo. Tá? Nós precisamos entender o valor da parceria. Tá? O valor da parceria. Se você tem um parceiro que está contigo ao longo da jornada, aquilo que ele vai investir em você em treinamento, em marketing, em trade, em ações que geram demanda, né? Consultoria, vale muito mais do que às vezes 1%, 2% de desconto a mais. E essa é uma transformação que as distribuidoras estão passando e precisam passar. Como é que eu me torno relevante para a farmácia? Assim que é a mesma transformação minha em relação ao consumidor. Como é que eu me torno relevante para o consumidor? Porque se ele resolver andar 300 metros, ele vai achar mais 3 ou 4 competidores. Tá? Eu só tenho que ser melhor do que esses competidores. Eu tenho que fazer com que ele escolha a minha farmácia em detrimento das outras. O distribuidor está mais ou menos no mesmo papel. Para nós, do varejo independente, ele é muito, muito relevante. Porque, como eu disse para você, é um dos fatores aí de concentração quando você não tem um distribuidor regional. Entendi. Então ele é de suma importância aí no crescimento da farmácia individual, né? Muito. A gente aqui tem uma parceria muito grande com a Bradilan, assim como eu tenho com a Abafarma também, assim como eu tenho uma parceria muito grande com os grandes distribuidores. Uma coisa não inviabiliza a outra, não anula o outro. Mas a gente entende a importância dessa organização do distribuidor regional como um dos movimentos que pode nos ajudar a manter o mercado do independente. Perfeito. Uma coisa que eu sempre comento, Edson, que muitas vezes existe um medo em comum do representante achar que o digital vem para tomar o lugar dele, né? E eu sempre falo que isso nunca vai acontecer, principalmente no distribuidor regional, porque é característica dele, né, ter o representante dele ali que representa a cara da empresa. O que eu costumo falar muito, queria saber se você concorda, é que a questão é o seguinte: o cara visitou a loja hoje, alguns setores são grandes, às vezes eles vão visitar ou daqui 7 dias, né, 8 dias, ou daqui 15. E a ideia do digital é que ele esteja dentro da loja do cara nesses outros dias, né? Que ele vai lá, pegue o pedido, faça a negociação, faça a parceria, faça o dia da saúde lá na empresa, enfim, toda aquela consultoria. Mas ao ele sair da loja, que ele possa estar na loja. E como que ele vai estar na loja? Através do pedido eletrônico, através de um link, através de uma loja, né, virtual do vendedor linkado à sua distribuidora. Então, qual que é a sua visão? É exatamente o que nós acabamos de falar e que você falou aqui agora. É uma barreira cultural. Tá? Porque no passado, eu comecei a trabalhar em farmácia, o vendedor passava a cada 30 dias. Tá? E muitas vezes, lá em Paranapuã, tinha indústria que passava a cada 90. Tá tudo certo, porque você tinha um modelo de estocagem, você tem uma quantidade de SKUs diferente, você tinha um modelo de demanda diferente. Você vai atualizando as coisas. Quando eu comecei a trabalhar no Drogazil, os pedidos chegavam uma vez por semana. Então, eu era estoquista, que na verdade é um modelo de comprador. Eu comprava uma vez por semana. Então, você imagina que eu tinha que mandar o pedido para São Paulo toda quarta. Me lembro que na loja que eu trabalhava, toda quarta-feira chegava a mercadoria. Então, o caminhão parava, descarregava, a gente botava a mercadoria na prateleira e você recomeçava o processo de compra para a semana seguinte. Então, normal isso acontecer nesse formato, normal que isso seja assim, normal que a gente evolua. E a farmácia hoje compra diariamente. Em algumas regiões tem lugar que o cara compra 2 vezes por dia, porque a dinâmica é outra. E, claramente, quem tem um setor bem estruturado não vai estar na farmácia todo dia. Ou seja, ele tem que entender que ele não precisa estar fisicamente lá para poder vender. Perfeito. Não precisa estar fisicamente. Então, a tecnologia que vai resolver isso. A tecnologia vai resolver esse tempo. Olhando para a trajetória, a sua trajetória de sucesso, né? Que nada é fácil, né? Como você disse ali no começo, 12 anos trabalhando pela causa.
O que você diria hoje, né, para quem está entrando no mercado e que entende às vezes que acha que o mercado está muito difícil, que tem essa visão que você desmistificou, inclusive para mim, do percentual das grandes redes representam no mercado. Qual seria a sua mensagem para quem está abrindo uma farmácia, iniciando, enfim, está evoluindo para mais de uma loja? Cara, eu diria para você o seguinte, eu não nem sei se eu quero falar para a farmácia, porque isso vale para a vida e vale para qualquer coisa. Normalmente a gente tende a ter na vida um pensamento de escassez e de vitimização. Tá? E aí a gente está sempre olhando o que os outros estão fazendo e não o que a gente está fazendo. Então a gente está sempre reclamando do concorrente, sempre reclamando de alguém que não fez isso, mas a gente às vezes deixa de olhar para aquilo que nós podemos fazer ou daquilo que a gente deveria fazer. Então eu tenho sempre duas recomendações. Primeiro, em vez da gente olhar para o movimento de escassez, olha para o movimento de abundância e olha aquilo que você tem realmente de oportunidade no seu negócio. Tá? E em vez da gente ter esse pensamento de vitimização, pensar como protagonista. Tá? Porque o que eu posso fazer com o concorrente? Nada. Mas o que eu posso fazer com o meu negócio? Aí sim. Tudo que eu quiser. Tudo que eu quiser. Tá? Porque enquanto eu fico olhando, às vezes você conversa com o empresário, ele sabe mais do concorrente, ele sabe mais o preço do concorrente do que o seu. Isso é muito comum, viu? E aí, cara, você não vai sair para lugar nenhum, porque você não vai mudar. Tem informação importante, importante, e aí você vira né? Mas a não... vítima de dizer, ele faz um negócio que eu não consigo. Aí eu paro, eu fico estagnado e deixo ele continuar fazendo. Tá? Mas se ele fez, eu também possivelmente consigo fazer. Depende do tanto que eu vou botar energia, força e ter confiança que isso vai acontecer. Mas eu acho que isso vale para a vida, para todos os nossos negócios, para tudo que nós fazemos. Vale para o representante da distribuidora, vale para o dono da farmácia, vale para você, vale para mim, para qualquer um que É uma lição de vida. Não sei, acho que... Chegando ao fim já, Edson, infelizmente, que está sendo uma aula para mim aqui, mas tem mais algumas perguntas específicas aqui. Como você vê o futuro do varejo farmacêutico para os próximos 10 anos? Assim, uma tendência, sua visão para os próximos 10 anos? Cara, 10 anos é muito longo, né? Porque você tem um monte de coisa acontecendo e hoje, sobretudo por causa de tecnologia, a exponencialidade é muito grande. Verdade. E aí, talvez 10 anos a gente não consiga, de fato, prever exatamente tudo o que está acontecendo. Mas, para assim, 5 anos. Como tendência, eu acho que cada vez mais a gente vai passar por um modelo de digitalização dos processos como um todo, não só do consumidor, dos processos como um todo, na gestão de precificação, na gestão de estoque, na gestão de administrativo. Então você passa por um modelo onde que você tem cada vez mais tecnologia disponível e, obviamente, isso vai ser muito importante. Por outro lado, também, até em função da própria movimentação da concorrência, lojas mais bem estruturadas, com layout melhor, com a execução melhor, com um mix mais completo, onde a amplitude da loja não dependa só necessariamente da venda de medicamento, que a composição se dá também com venda de não medicamentos dentro da farmácia. Então, esse conjunto de fatores, eu acho, é o que vai determinar a farmácia do futuro. Óbvio que temos 90 mil farmácias e você vai continuar tendo um monte de gente que a gente pode chamar de sobrevivente, que vai estar no mesmo modelo que está hoje e eventualmente vai estar sobrevivendo. Mas se a gente pensar num ciclo de prosperidade, a digitalização e a layoutização e a gestão de mix são fundamentais. Eu acho que não existe digital e analógico mais. Existe vida e existe sobrevida, né, Edson? Eu acho que está ficando bem claro isso aqui. E Edson, queria saber um pouquinho aqui agora do que o Edson faz nas horas vagas. Por exemplo, qual que é seu lazer? Trabalhar? Trabalhar. É isso que eu ia falar. Acho que o meu lazer de verdade é trabalhar. Eu normalmente chego aqui no escritório, quem me acompanha pelas redes sociais... Eu acompanho. 5h50 a foto está lá. 5h50 da manhã, geralmente eu estou aqui. Eu gosto, não faço isso porque preciso, eu gosto disso. Eu gosto de trabalhar, eu tenho uma paixão por isso aqui. Eu vou assumindo durante o dia um monte de atividades que eventualmente eu poderia deixar com terceiros, mas que eu gosto, então eu estou aqui. Eu tenho esse compromisso com
com os 17 mil associados meus, 17 mil associados, em tudo que eu puder contribuir para que eles possam evoluir. Então eu faço isso realmente com muita dedicação. Então eu estou aqui, geralmente eu saio daqui muito tarde, tá? Então eu chego em casa, minha esposa é uma santa, já está todas as coisas prontas, mas eu chego em casa, normalmente eu faço muito pouca coisa. A única coisa que eu faço, que a partir do momento que eu chego em casa, geralmente 8, 9 horas da noite, eu me dou o direito de não pensar no trabalho. Então eu vou assistir coisas que eu gosto de coisas de YouTube, de pescaria, de motorhome, enfim, mas aí só... Esse é o teu momento. Esse é o meu momento. Vou para o Palmeiras, inclusive todo jogo do Palmeiras que tem aqui em São Paulo, eu estou lá no jogo, na medida que eu estou aqui. Então, ele gostou ali, ó. Outro roxo ali, ó. Aliás, hoje é dia de Palmeiras, tá? Hoje é dia de Palmeiras. Hoje é dia de Palmeiras. E vou lá para Palmeiras. E as viagens que a gente faz, eu acabo viajando muito, ela está sempre uma mistura de trabalho e lazer, porque hoje todas as minhas viagens acabam sendo com o pessoal da indústria, com o pessoal do mercado. A gente aproveita, estica com a família e tal. E cuidar da família. Esse é o seu lazer? Meu lazer. Pratica algum esporte? Não Não pratico. Não pratico. Qual que é a sua comida preferida? Rapaz, não gosto de comer, não. Não, só quando dá tempo? Eu não tenho paladar apurado, eu não bebo, né? Então Não tomo vinho, eu não tenho paladar apurado. E aí não tem nada assim que come para se manter de pé. Eu gosto de massa, mas massa não dá para comer todo dia, né? Eu adoro, é meu problema. Eu gosto de viajar porque quando viaja você tem uma desculpa, né? Porque como a comida do exterior é sempre diferente, mas fala, vamos num lugar que tem massa que é igual, então... que dá para experimentar. Filme? Cara, para ser sincero para você, eu não gosto de série, eu não tenho paciência para assistir, eu gosto de documentários. Tá? Tudo que tem de documentários, na medida do possível, eu assisto, mas não sou apaixonado por cinema. Gosto mais de coisas aleatórias, eu gosto de assistir vídeo de viagens. Entendi, tipo coisas mais curtas que já tem uma resolução. Certo, viagem, você já falou, qual que é a música que o Edson nenhuma. Absolutamente nenhuma, não ouço Sério, Edson? Nenhuma. Que interessante, cara. Não ouço. Fé e espiritualidade, Edson? Cara, eu tenho muita fé, muita espiritualidade. Não diria que eu sou crente de frequentar uma igreja, mas eu acho que eu sou crente o suficiente com o meu travesseiro. De todos os dias, deitar e pensar se eu deixei alguma coisa de errado para trás e como que eu posso consertar. E eu tenho certeza absoluta que eu tenho essa capacidade de, eventualmente, se eu fiz algo que prejudicou alguém, voltar e, na medida do possível, tentar consertar. Isso eu tenho certeza que eu faço. E eu tenho um compromisso comigo, com a minha mãe que faleceu e com a minha consciência, que é devolver para o mundo um pouco do que o mundo me deu. Então, tem um projeto social, isso é uma outra coisa que eu gosto muito. Sementes do Bem, né? Sementes do Bem. Eu acompanho bem. bastante. Tem um projeto social, a gente mantém lá uma estrutura para fazer comida para pessoas desabrigadas. Você pega um evento como aconteceu agora recentemente aqui em São Paulo, dessa chuva toda, isso alaga locais, as pessoas ficam desabrigadas, perdem tudo. Então, na medida que a gente consegue, a gente cozinha para essas pessoas. Então, eu tenho um projeto. E esse projeto tem um objetivo principal, que é a transformação dos amigos em voluntário. Ele tem um objetivo final, que é a distribuição de alimento, mas o principal motivo é transformar as pessoas em voluntários, as pessoas entenderem o quanto que o voluntariado é uma coisa que faz bem. Tá? Então, a gente vai, eu já tive em projeto social, a gente vai para ajudar o outro e no fim é uma autoajuda, né, Edson? Porque às vezes a gente acha que, e eu por muito tempo fiz isso, ajudar é dar dinheiro. Mas é óbvio, se você tem, isso é importante, porque ajuda às vezes manter o projeto de pé. Mas ajudar, às vezes, é muito mais do que isso. É você ir lá, doar meia hora sua, é você ajudar de alguma forma onde que você contribuiu efetivamente para que aquilo acontecesse. Então, esse é o principal objetivo do nosso projeto social. E a gente tem conseguido êxito. A gente, aos sábados, todo sábado, quem assume a cozinha, a nossa equipe aqui de
de colaboradores. Então, todo sábado a gente tem 15 voluntários que vai lá, que sai, porque às vezes a gente começa a cozinhar às 8 horas da manhã, mas às vezes as pessoas saem de casa às 5, 6 horas da manhã para chegar lá às 8. Aí cozinha, até meio-dia a gente distribui as marmitas, cada um vai para suas casas. Então, esse período não é só a dedicação do tempo, é a transformação da vida da própria pessoa. Então, isso é uma coisa que me agrada muito. Isso aí é ter fé, é ser espiritual. E agora eu queria que você pensasse um pouco, não precisa ser de bate-pronto, mas aquele menino que saiu do interior de São Paulo ali com 13 anos, né? Você comentou comigo. E hoje ele sentasse aqui no meu lugar aqui e olhasse para você como eu estou olhando. O que você acha que ele falaria? Ele se surpreenderia com essa trajetória? É que a trajetória não aconteceu do dia para a noite, né? A minha trajetória, ela é uma linha contínua. Evolutiva. Evolutiva e, obviamente, no meio desse caminho, que a gente conta só as coisas que acontecem de bom, mas em momentos, você tem momentos de decepções, você tem momentos que as coisas não deram certo, você tem momentos que você pensa de um jeito e deu errado, e, inclusive, aquilo que deu errado é onde que a gente mais aprende, né? A melhor forma de aprender é quando você tenta um negócio que você tem certeza que dá certo, não deu, mas isso não é uma derrota, é apenas um aprendizado. Então, nesse caminho, eu tive muitos aprendizados, tenho uma dívida de gratidão com centenas, milhares de pessoas que me ajudaram nessa trajetória. Sobretudo, hoje eu tenho uma dívida de gratidão muito grande em quem confia em mim para administrar o seu negócio. Então, essa é uma dívida que eu não vou pagar nunca, né? Porque você imagina, por exemplo, na Farmarcas especificamente, que eu sou presidente, um empresário pega lá 1, 2, 3 milhões de reais e confia de que ele vai montar uma marca comigo e que a gente vai ajudá-lo a administrar bem. Então eu tenho um compromisso com esse cara. Eu tenho um compromisso com essa pessoa de fazer com que o negócio dele dê certo. E, eventualmente, por algum motivo, pode ser que não dê, mas esse é um compromisso que eu tenho todos os dias, né? Então, eu diria para você que, primeiro, as coisas não são assim de, o Edson chegou aqui porque chegou aqui. Tem uma jornada de muito trabalho, de muita dedicação, de, eventualmente, você abrir mão de alguma coisa em detrimento da outra. Não necessariamente ser como eu, ou workaholic. Você pode criar outro modelo. Eu escolhi assim porque eu gosto. Como eu disse, como eu não gosto de filme, eu não gosto de música, não gosto de esporte, a única coisa que só sobrou trabalhar, não sobrou outra coisa para fazer, né? Mas aquele menino lá de 13 anos, na melhor das hipóteses, você acha que ele imaginava que ia estar hoje, como sem dúvida, do mercado farmacêutico, o cara mais conhecido? Você acha que ele... Não, acho que ninguém imagina isso, assim como eu acho que eu não imagino que talvez o que eu seja daqui a 5 anos. Essa é uma pergunta que eu respondo sempre. Como é que você acha que você chegou até aqui? Não tem uma fórmula. Não tem uma fórmula. E também a gente não tem que entender que é o seguinte, são pontos fora da curva, tá? O que aconteceu comigo. Do mesmo jeito, certamente tinha centenas de outras pessoas que estavam na mesma condição que eu estava naquele momento, lá na roça, e que eventualmente teria tido muito mais condição, mas talvez o universo não favoreceu. Eu digo assim, se a gente olha para o universo naquele momento e olhar para onde que eu nasci, o quanto que eu estudei, como que eu estudei, ninguém jamais diria. Mas certamente tem um desígnio de Deus que ajudou a acontecer tudo isso, aí eu não sei explicar, não. Não tenho dúvida que tem. Edson, agora para finalizar, o último, realmente, eu queria fazer um bate-bola. Eu vou te falar a palavra, você não precisa contextualizar, você só pode me responder com uma palavra. Tá. Deus. Tudo. Vida. Vida é importante. Amigos. É fundamental. Viagem. A trabalho. Sua paixão. Minha esposa, minhas filhas, minha neta. Conexão. Conexão com os meus associados. Sonhos. Sonhos. Continuar evoluindo na prosperidade coletiva. Muito bom. Vendas. Consequência de um bom trabalho. Execução. Importante e fundamental. Saúde física. Deveria gostar mais do que eu gosto. Saúde mental. Saúde mental, importantíssimo.
eu acho que desafiador. Futuro. Futuro, continuar evoluindo, prosperando. Família. Família, sem ela nada existe, né? Seus pais. Meus pais são falecidos, foram fundamentais, sobretudo minha mãe, na construção daquilo que eu sou hoje. Seus filhos. Assim como eu acho que eu fui muito importante para os meus pais foram muito importantes para mim, acho que sou muito importante para meus filhos. A razão da existência da vida da gente é a continuidade da vida. Nossa continuidade. A continuidade. Eu tenho 3 também e adoro. Eu até digo o seguinte, aliás, quem fala isso é muito minha filha, né? A gente tem que ter capacidade e sabedoria de honrar quem nos trouxe aqui. Quem nos trouxe aqui. Uma sabedoria de saber honrar. Não interessa, às vezes, se a pessoa te deu a vida. E aí, se ela te deu a vida, não tem ninguém mais importante do que eles. Então, seus pais eram mais importantes, assim como a gente tem que ter o mesmo entendimento das gerações. Família é tudo, né, cara? Mãe e pai da onde nós viemos, né? E filho para onde nós vamos, né? Exatamente. A nossa continuação. Exatamente. Gostaria aqui de agradecer. Para mim foi uma aula. O homem é uma enciclopédia mesmo, viva, uma contextualização de linha do tempo fantástica. E quem ganha é você que está assistindo. Edson, queria te agradecer, cara, Valeu, obrigado. pela aula. Obrigado. Você com certeza faz a diferença no nosso mercado. E eu espero que a gente possa estar fazendo outra pescaria junto. Não sei se você vai lembrar, mas em 2015 nós fizemos uma junto, lá na Argentina. Até tá. O Rodrigo outro dia postou foto. Foi. Cara, agora que está falando. Isso. Caraca, você era Multilab. Isso, guri. Multilab, Eu era um dos mais novos do mercado farmacêutico. Foi lá com o pessoal do seu Genésio, de Rio Grande do Sul, né? Exatamente. Genésio, um grande ícone também, né? Um grande mestre. Só para não confundir, tem 2 Genésios importantíssimos, 2 Isso, ícones aqui. O Servo e o Mendes, né? Isso, os 2 são fundamentais. Cara, que legal. E foi boa, né, pescaria? Ótimo, foi boa. Ótimo. Nós parávamos, fazíamos um churrasquinho. As minhas pescarias ainda continuam, é um dos meus azeres, mas infelizmente eu tenho muito pouco tempo, eu faço uma pescaria por ano hoje, e aí virou uma pescaria também de trabalho. Acabou indo juntando, trabalho, né? Porque nós organizamos uma pescaria chamada Pescaria do Tamásia, que a gente leva a um grupo de associados e algumas pessoas da indústria farmacêutica, onde que nós fazemos uma pescaria. Mas acabou o lazer virando trabalho. Virando trabalho. Você tem muito prazer no que faz, né? Então, une as duas coisas. Exatamente. E eu acabei esquecendo de perguntar. O jantar Febrafar esse ano já tem data? Como que vai ser? Já tem, eu só não vou conseguir te dizer especificamente o dia aqui, mas é janeiro, fevereiro, março, abril. Em abril. Abril, acho que se eu não tenho certeza, na segunda-feira de abril. Mas já tá os marcado, preparativos já estão acontecendo. Nós já estamos nos preparando, logo todo mundo aí que é do mercado farmacêutico vai receber o convite. Obrigado. E eu trouxe uma lembrança aqui para você, certo? Em nome da Qualinutri, que é um dos patrocinadores e que acreditou no projeto aí ViniCast, que tem a ideia de poder conversar com pessoas como você e propagar e trazer mais informação desse nosso mercado, porque eu acho que agora que ele está começando a ser fomentado, né, dessa forma. Legal. Obrigado, Qualinutri. Parabéns, aliás, por eles te apoiarem no projeto. Essas iniciativas como a sua é muito importante para a disseminação exatamente dessa prosperidade que a gente está falando. E obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigado. ViniCast encerra aqui e até a próxima.